A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Revelação de Deus confronta o secularismo. Eita glória! Pode se preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal com relação à Revista dos Jovens. Por isso que eu peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos jovens do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Revelação de Deus confronta o secularismo. Observe o seguinte, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo eu vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog, você clica no menu Jovens, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, nós chamamos de lição comentada dos jovens, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar a sua aula, você pode realizar a dinâmica. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim você vai saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação ao tema que está sendo estudado. E aqui você pode perguntar, o que o livro de Daniel revela para nós? Isso, qual é a sua revelação? Especialmente no livro de Daniel, capítulo 2. O que significa para a gente? Da mesma forma, o que significa secularismo? Como vencer? Como combater? Por que não devemos seguir? Isso mesmo, não devemos seguir, ensinar o secularismo. Porque faça o questionamento e deixe a sua turma participar. Observação, se ninguém responder nada, você também não responda, até porque no decorrer da sua aula as perguntas serão respondidas. Aqui é para verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. Daniel capítulo 2, versículo de número 19. Meus irmãos, entendam o seguinte, o nosso Deus é um Deus de mistério, mas, no entanto, ele revela os seus mistérios a mim e a você. Isso mesmo, Deus revela o seu mistério para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que são obedientes à sua palavra, para aqueles que cumprem com a sua vontade. Então, se você está sendo fiel, pode se preparar, porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai estar se revelando a você e contando os seus mistérios. Nessa história, por exemplo, de hoje, vamos estudar o mistério que Deus revelou somente a Daniel. Isso mesmo, Deus revelou um grande mistério que fez uma grande diferença na vida de Daniel. E vamos estudar hoje o Deus que revela mistério para o seu povo. Vamos para o nosso resumo da lição. O sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. O sonho revelado a Daniel. E observação, o sonho nem foi de Daniel. Isso mesmo.
O sonho revelado nem foi dado a Daniel. Uma outra pessoa sonhou e Deus revelou a Daniel qual foi o sonho e ainda deu a interpretação. Nosso Deus é Deus de mistério. Ele pode até esconder dos homens, mas da sua igreja, do seu povo, ele revela. Você crê nisso? Deixa aqui nos comentários. Quem crê que Deus ainda revela mistério ao seu povo, conte aqui o seu testemunho, a sua história, que vou deixar a parte do Senhor toda especial. Mas vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda terça-feira, estou postando um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Leitura diária de segunda-feira. Não se apavore. Terça, a oração pode muito em seus efeitos. Quarta, Deus revela, eu creio. Na quinta, agindo com humildade. Na sexta, o Espírito revela as coisas de Deus, eu creio. No sábado, os tempos e as estações pertencem a Deus, mas Deus revela mistério ao seu povo. Diga para os seus jovens, ensine aos seus jovens, incentive os jovens a buscarem o Senhor e pedir que Deus esteja revelando os seus mistérios, porque isso Deus lhe faz. Assim como Deus revelou o seu mistério para Daniel, Ele pode revelar a minha pessoa para você e também para os seus alunos. Agora precisamos ter vida no altar. Precisamos rejeitar o pecado, viver uma vida de oração, de consagração. Precisamos buscar mais a Deus. Você concorda comigo? Mas vamos para o nosso texto bíblico, que está em Daniel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra do Senhor, porque a palavra liberta, transforma. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Veja só, você já teve a experiência de ter um sonho e na manhã seguinte não conseguir se lembrar dele? O capítulo 2 do livro de Daniel narra o episódio no qual algo semelhante ocorreu com Nabucodonosor, deixando-o atormentado. Porém, como veremos, não se trata de um sonho comum. O jovem Daniel foi convocado e, por revelação divina, deu tanta descrição quanto a interpretação do sonho, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais. Neste estudo, também aprenderemos com as atitudes de Daniel diante de uma situação de crise. Observa, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. Já estudamos a sua introdução, a sua história, o seu contexto, e agora vai estar se iniciando os mistérios de Deus revelado a Daniel. Isso mesmo, Daniel foi um profeta de Deus que recebeu várias revelações, vários mistérios foi revelado a ele. E espero que Deus revele também a você, viu? Então veja só, no capítulo 2, por exemplo, vai narrar a história quando o rei Nabucodonosor teve um sonho. E depois ele queria a interpretação desse sonho. E chamou todos os magos, os profetas, todas as pessoas da corte, para que pudesse trazer a revelação ou a interpretação desse sonho. Agora, tem mistério, meu irmão, que Deus só revela a você. Tem mistério que Deus só vai revelar ao seu povo. Nabucodonosor até recebeu o sonho, mas, no entanto, a interpretação, o entendimento estava com Daniel, que era um jovem dedicado na obra do Senhor. Tem coisas que Deus vai revelar a você. Agora precisa estar pronto, precisa estar preparado. Será que você está pronto, preparado para ver, para ouvir, para ver as revelações de Deus, entender os mistérios do Senhor? Será que você está preparado? Será que a nossa mocidade, os nossos jovens, estão prontos, preparados para receber, para saber os mistérios de Deus? O que você acha? Deixa aqui a sua opinião, por gentileza. Eu preciso saber, viu? E outra coisa, questione isso também aos seus alunos. O grau de maturidade, de entendimento que tem seus alunos. Veja a grande revelação e também responsabilidade que estava nas mãos de Daniel.
Muitas pessoas poderiam ter morrido. Isso mesmo, todos iam morrer se Daniel não tivesse tido a interpretação. Mas o Deus que guarda o mistério, ele revela no tempo certo e a quem ele quer. Por isso, a ele a honra, a ele toda a glória. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o sonho perturbador do rei. No item 1, um sonho esquecido. No capítulo 2 do livro em estudo, somos apresentados à primeira crise enfrentada por Daniel, que colocou ele e seus companheiros em perigo. Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Para agravar, no dia seguinte, o rei não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Para nossa cultura, esse tipo de esquecimento é comum, mas na superstição oriental, na época, era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Por essa razão, o rei ficou profundamente angustiado. Ei, Jesus amado, presta atenção, viu, professor? Observe o seguinte: Deus, ele tem seus mistérios. Deus, ele consegue ver passado, presente e futuro. Aqui agora no capítulo 2, Deus dá um sonho a Nabucodonosor, revelando o que estaria acontecendo com relação aos reinos mundiais. Isso mesmo, a grandes impérios mundiais. Mas, no entanto, Deus dá o sonho a Nabucodonosor, mas não dá a interpretação. E tudo leva a crer que, quando ele acorda, ele fica perturbado, porque ele sabia que tinha sonhado algo importante, mas não se lembrava mais. E isso deixa ele bastante angustiado, não sabia o que fazer. Eu sonhei algo muito importante, mas não sei o que foi. E eu preciso saber, é uma grande revelação, mas ele possivelmente não se lembrava. Daí, chama-se agora todos os magos, todos aqueles que tinham sido separados, alimentados, isso mesmo, do melhor da corte, estudado a lei dos caldeus, estudado tudo sobre a Babilônia. Agora foi convocado, porque tinha chegado o momento de se apresentar ao rei, porque o rei estava precisando. Ou seja, eles tinham estudado, se preparado, comido à mesa do rei, estavam aptos, prontos para se apresentar e trazer a grande revelação. Daí que eu falo, precisa estar preparado. Ah, pastor, mas eu tenho um certificado. Ah, pastor, eu tenho teologia. Eu estou dizendo, você precisa estar preparado diante de Deus também, das leis, do conhecimento. Cabe a nós estudar, meditarmos, mas tem coisa, varão, que Deus só vai te dar na oração, no jejum e na consagração. Observe que nesse episódio daqui foram chamados todos os magos, os sábios, para dar a interpretação, mas ninguém tinha. Vamos ver o seguinte: a primeira ação do rei foi convocar um grupo diversificado de conselheiros reais, que incluía magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores e caldeus. Esses indivíduos eram especialistas em várias áreas do conhecimento e da ciência da época, incluindo previsões políticas, econômicas e sociais. No entanto, para realizar a tarefa que lhe foi incumbida, eles precisavam de informações mais detalhadas, pedindo ao rei a descrição do sonho. Para a surpresa e temor desses conselheiros, eles ficaram sabendo que a tarefa não se limitava apenas a interpretar o significado do sonho, mas também a relatar o próprio sonho. Essa exigência era incomum e parecia absurda, quase como uma brincadeira cruel, pois se não fossem capazes de atendê-la, seriam condenados à morte. Diante dessa situação, foram forçados a pedir novamente: conta-nos o sonho e daremos a sua interpretação. Observe o seguinte: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho. O próprio Deus deu esse sonho a ele. Mas, no entanto, quando ele acorda, tão somente com a impressão, sabe? Lembrando de algo, eu tive um sonho perturbador, me deixa bastante angustiado, eu estou aqui aflito, mas não lembro como é que foi esse sonho. Chama agora quem? Os magos, os feiticeiros, lida agora com todos os conselheiros, pessoas habilitadas, de conhecimento em todas as áreas da Babilônia.
aqueles jovens, observe, aqueles jovens, assim como Daniel, que se alimentava, que estudaram, que foram convocados, chegou o momento agora de se apresentar diante do rei e apresentar suas características, apresentar suas habilidades. O rei, após convocar, começa a dizer o seguinte: eu tive um sonho, e nesse sonho foi bastante perturbador, e eu quero que vocês deem agora a interpretação desse sonho. Eles falaram: isso é fácil, rei. Conte pra gente o sonho que nós vamos dar a interpretação facinho, facinho, facinho. Não vai demorar nada. Conte pra gente aí o que foi que o senhor sonhou. Aí agora, meu irmão, ficou difícil. Porque tudo leva a crer que nem ele mesmo se lembrava do sonho. Então, Nabucodonosor diz: eu quero saber de vocês. Eu não quero saber tão somente a interpretação, não. Eu não quero tão somente saber a interpretação. Eu quero que vocês revelem, que vocês falem qual foi o sonho que eu sonhei. Aí o povo ficou assim: como é que pode, pelo amor de Deus? Quem sonhou foi o Senhor. Como é que eu vou saber o seu sonho, pelo amor de Deus? Não foi o Senhor que sonhou? Foi. Mas como é que eu vou saber? Foi o Senhor. É o Senhor que tem que falar o sonho para que nós possamos revelar. Aí ele diz: nada disso. Se vocês são especiais, se vocês têm talento, se vocês têm magia, se vocês conhecem a religião, se vocês têm moral com os deuses, eles vão ter que revelar a vocês. Eu quero saber qual foi o sonho e qual a sua interpretação. E outra coisa, se vocês não falarem, se vocês não interpretarem, vocês todos vão morrer porque não serve para mim. Meu irmão, ficou uma situação difícil, viu? Ei, Jesus amado. No primeiro desafio, já estavam todos, observe, todos correndo o risco de perder a sua vida, porque não conseguiriam saber qual o sonho, muito menos a sua interpretação. Irmãos, tem hora que o negócio aperta. Tem pessoas falando por aí que é e não é. Tem pessoas por aí falando que sabe e não sabe, porque tem coisas que Deus só revela aos seus escolhidos. Por isso, espere o tempo de Deus, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: a impotência humana. Ao perceber que os peritos estavam tentando ganhar tempo, Nabucodonosor reafirma a sua sentença, ameaçando-os com a pena de morte. Os caldeus, líderes da classe sacerdotal, reconhecem sua própria incapacidade de atender ao pedido, pois se tratava de algo extremamente difícil, se não impossível. Eles afirmam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia feito uma exigência tão extraordinária. Eles não acreditavam naquele tipo de revelação, embora fossem peritos em diversas áreas do conhecimento, possuíam uma visão eminentemente naturalista, precisavam de dados compreensíveis à mente humana para que pudesse interpretar o sonho. Apesar de acreditarem que seus deuses tinham esse poder, não achavam que eles pudessem comunicá-los aos homens. Preste atenção, aquilo que o rei Nabucodonosor tinha pedido era algo impossível de realizar. Segundo os próprios peritos, os magos, falaram o seguinte: mas rei, ninguém, nem o rei do passado, tinha pedido tal coisa. Como é que nós vamos saber aquilo que o Senhor sonhou? Aquilo que o Senhor sonhou. Nós podemos saber a interpretação, mas o sonho não. Não tem como a gente saber, isso é impossível. Então o rei começa a perceber que tudo que ele estava falando é para ganhar tempo, para quem sabe adivinhar ou pegar alguns dados. No entanto, Nabucodonosor reafirma: eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. Se vocês não falarem, vai morrer todo mundo. Pensa só que situação, pensa só que aperto. E isso era algo impossível de ser feito na ótica humana, principalmente dos caldeus. Nunca tinham tido essa experiência ou essa exigência. Por isso, não é fácil não, viu? Mas agora vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: Daniel é chamado. Inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordens para executar
todos os sábios do reino. Nesse momento, Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posições de destaque, estão entre aqueles que podem ser condenados à morte. Imagine-se na situação desses jovens, diante de uma crise eminente, em suas vidas estão em perigo. O que passaria por suas mentes? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico, mesmo ciente do risco. Eles não se permitiram que o medo exagerado e paralisante os dominasse. Veja só, Daniel também era um sábio entendido que tinha que interpretar também o sonho. Porque isso, pastor, eram todos os estudiosos, os sábios, os magos, todo mundo tinha a responsabilidade de trazer a revelação do sonho e também a sua interpretação. Logo, se ninguém, isso mesmo, se ninguém interpretasse, todos, observe, todos deveriam morrer, porque não estavam aptos, não estavam prontos a servir o rei. Isso mesmo, se eles não conseguissem adivinhar o sonho e ainda trazer a sua interpretação, todos morreriam, porque eles não estariam aptos. Em outras palavras, não tinha essa moral toda com os deuses, já que os deuses não revelou o sonho a eles. Por isso, todos deveriam morrer. E essa notícia chegou a todos, inclusive a Daniel e seus amigos. Mas, no entanto, eles ficaram serenos, despreocupado dentro das suas possibilidades, porque eles conheciam muito bem que era o Deus de Israel, o Deus deles, que estava trazendo a revelação, e a causa que tem é ir orar, buscar o Senhor para saber qual a solução de determinada história. Qual a solução, qual a interpretação e qual o sonho. Daniel e seus amigos conheciam muito bem que Deus é o Deus do sonho, porque já conheciam a história de José. Isso mesmo, Daniel conhecia a história de José. Mas uma observação, na história de José, o rei do Egito contou a história, contou o sonho, e José fez a interpretação do sonho. Mas nesse caso aqui é mais difícil. Isso mesmo, era mais difícil, porque Daniel deveria saber o sonho, isso mesmo, saber o sonho e trazer a interpretação. José não. José só foi incumbido de trazer a interpretação do sonho. Mas fica tranquilo, o mesmo Deus que estava com José, estava com Daniel e está também com você, te guardando, te protegendo e querendo se revelar. É interessante conversar com seus jovens que Deus pretende se revelar aos seus filhos. Vai ter revelação de Deus. Eita glória! Ele disse, aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, atividades online, cruzadinha, caça-palavra, um plano de aula completo, como você ministrar essa aula. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês.
Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e primeiro item, que traz por título a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. No item 1, as atitudes de Daniel. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e o bom senso ao conversar com Arioque, o oficial do rei. Em segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente e nem sempre Deus age de imediato. Além disso, o fato de o pedido ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. Em terceiro lugar, ele compartilha a situação com seus amigos. Isso destaca a importância de termos amigos não apenas para momentos de diversão, mas também para intercessão e apoio mútuo. Em quarto lugar, eles oram pedindo misericórdia. Os jovens estudantes pedem a intervenção divina. Você pode entender a importância desse ato? Em vez de desespero, ele se volta para o Senhor, reconhecendo que somente Ele é capaz de salvá-los. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Observe o seguinte: Daniel fica sabendo do sonho do rei e do desafio colocado. Assim que ele fica sabendo, ele procura o oficial Arioque e lhe informa o seguinte, que precisava conversar com o rei. E ele é atendido. E isso vai demonstrar que Daniel já tinha moral, Daniel já era conhecido, já tinha uma postura agradável. Nesse momento em que Daniel conversa com o oficial do rei, ele poderia muito bem dizer o seguinte: eu não vou te levar. Quem é você para se apresentar diante do rei? Mas, por certo, interpretação minha, Daniel já tinha uma postura ética, tratavam todos bem. Então, Daniel é levado por Arioque até a presença do rei. Quando Daniel se apresenta ao rei, já vai informando que ele precisa de mais tempo. Rei, por gentileza, por favor, me dê mais tempo, para que eu possa consultar o Deus, para que eu possa saber a interpretação, e depois eu te darei a interpretação. E assim aconteceu. O rei lhe concedeu graça, lhe concedeu oportunidade para que pudesse consultar o Deus dele. Quando ele retorna novamente, ele vai procurar os seus amigos e dizer o seguinte: precisamos orar, precisamos buscar a Deus, estamos correndo risco, porque existe aí a lei que diz o seguinte: vai morrer todo mundo. Ou nós sabemos o sonho do rei e ainda a sua interpretação, senão vai morrer todo mundo. Então, ele chama os seus amigos para estar orando a Deus. Abra um parêntese para informar o seguinte: e seus amigos servem para quê? Seus amigos servem para quê? Tem muitos amigos que só servem para o churrasco. Meu Deus! Para levar para onde não deve, para lhe parabenizar, para curtir suas fotos. Será que você tem amigos de oração? Será que você tem amigos que vão estar orando por você, orando com você, orando por você? Assim como aconteceu com Daniel, assim que ficou sabendo, foi conversar com seus amigos e foram orar a Deus do céu, para que Deus pudesse estar concedendo graça, sabedoria e lhe revelasse. Te pergunto, será que você tem um amigo desse? Quem são seus amigos? Seus amigos servem para quê? Questiona você e você também deve questionar aos seus alunos. Então, Daniel e seus amigos vão orar a Deus, pedindo que Deus pudesse revelar o sonho e dar também a sua interpretação. Vamos ver o que aconteceu no nosso segundo tópico e segundo item. Deus atende a oração. Como resposta à oração dos jovens,
Deus revela o mistério a Daniel em uma visão durante a noite. A seguir, testemunhamos as nobres características desse jovem exemplar em sua conduta. Primeiro, gratidão. A primeira atitude de Daniel é expressar sua gratidão ao Senhor, reconhecendo e exaltando sua soberania e bondade. Letra B, bondade. Ao comunicar a revelação oficial encarregado, Daniel intercede pela vida de todos os sábios da Babilônia. Ele demonstra generosidade e não age de forma egoísta ou traiçoeira, mesmo em relação aos incrédulos. Como crentes, não devemos retribuir o mal com mal. Letra C, humildade. Diante do rei, Daniel faz questão de enfatizar que é um Deus do céu que é capaz de revelar todos os segredos. Ele não se vangloria nem busca se mostrar superior. Pelo contrário, atribui todo o mérito a Deus, a fim de que o rei possa compreender o significado do sonho. Veja só, Daniel vai até o rei, pede mais tempo para que pudesse estar orando e buscando a Deus. Quando ele chega, conversa com seus amigos também vão estar em oração. E Deus traz uma visão a Daniel à noite, lhe revelando o sonho e revelando também a interpretação. É agora que vê o mistério. Nem todo mundo, observa, viu? Nem todo mundo está preparado, está apto a receber, a ter a revelação de Deus. Observe, nem todo mundo está preparado. Mas estamos falando aqui de Daniel. Quando ele ouve a revelação, ouve a interpretação, ele não fica envaidecido, exaltado. Ele vai agradecer a Deus. Isso mesmo, reconhecer a Deus, valorizar a Deus, agradecer ao Senhor por ter lhe dado a verdadeira revelação e a interpretação do sonho. Isso fala de gratidão. Te pergunto, você é uma pessoa grata? Tudo que você tem que reconhecer que é Deus te abençoando, é Deus abrindo a porta, é Deus te capacitando. Agora tem pessoas por aí pensando que são mais importantes, meu Deus, que são substituíveis, que se não tiver com ele nada vai para frente. Não é assim não. Seja grato a Deus. Todo o seu crescimento vem dele. Bondade. Daniel também vai estar demonstrando a sua bondade, porque Deus lhe revela. Mas ele também não perde a oportunidade de estar intercedendo, de estar pedindo também pela vida dos outros magos, pela vida de outros também que estariam morrendo se não fosse dado a interpretação. Isso vai demonstrar bondade para com as pessoas. Te pergunto, como é que está a sua bondade? Como é que está a sua ajuda? Como é que está o seu amor ao próximo? Você quer o bem? Você quer o mal? Como está a sua atitude diante do teu próximo? Pergunte também aos seus alunos. Letra C também é destacado a humildade. Daniel deixa bastante claro ao rei que tudo aquilo lhe foi revelado, não pelos livros, não pela teologia, não pelos conhecimentos dele, pelas suas experiências, mas o próprio Deus do céu tinha lhe trazido essa revelação. Ou seja, não era sabedoria humana, não era estudo, não era conhecimento secular, não. Era algo divino. O próprio Deus do céu, o seu Deus, tinha lhe trazido essa revelação. Não era algo dele, e sim do próprio Deus. Sabe o que é isso? Reconhecer a grandeza do Senhor. Reconhecer que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele está recebendo, está vindo de Deus. É por isso que Daniel foi uma pessoa abençoada, mesmo morando na Babilônia. Mesmo assim, ele permaneceu fiel, por isso ele foi abençoado. Agora vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item. É um dos pontos principais, tá bom? Veja só. A interpretação e a recompensa. Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. A estátua tinha uma cabeça de ouro puro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feitos de uma mistura de ferro e barro. Subitamente, uma pedra aparece sem ajuda de mãos humanas e atinge os pés da estátua, fazendo com que ela se despedaçasse completamente.
A pedra se transforma em grande montanha que preenche toda a terra. Cada parte da estátua representa um reino diferente, revelando o plano de Deus na história. O rei Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, será sucedido por 3 outros reis mundiais. Por fim, a pedra que destrói a estátua simboliza o reino de Deus que é eterno e jamais terá fim. Após a explicação, o rei reconhece a veracidade da revelação. Diz que o Deus dos jovens hebreus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Além de presentear Daniel, o pôs como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. Os servos de Deus podem alcançar posições de destaque na sociedade pela experiência de seus trabalhos e obediência à vontade do Senhor. Ei, Jesus amado, preste atenção, pelo amor de Deus, tá bom? Para você conversar com seus alunos com relação a esse ponto. É interessante destacar que o que nós vamos estar estudando, ou estamos estudando, é o mistério revelado de Deus para com a humanidade, para com Daniel, para com o rei Nabucodonosor. Veja só, o império que estava comandando era o Império Babilônico. Isso mesmo, o Império Babilônico. E Deus traz agora uma revelação através de um sonho para o rei Nabucodonosor. Mas, no entanto, possivelmente, ele não se lembrou mais do sonho, mas estava muito inquieto. Daí ele procura os magos, os sábios, para trazer a interpretação. Essa informação chega até Daniel, e Daniel vai orar a Deus, pedindo que Deus pudesse trazer a revelação. E assim acontece. Deus atende o pedido de Daniel e traz a revelação do sonho do rei, onde este via uma estátua muito grande. Uma estátua muito grande. E essa estátua tinha a cabeça de ouro puro. A cabeça de ouro puro significava o reino do rei da Babilônia. Isso mesmo, o Império Babilônico estava sendo representado por essa estátua. Após isso, peito e braços de prata, simbolizando os Medo-Persas, que foi o império que venceu a Babilônia. Cabeça representava a Babilônia, o peito e braço de ferro simbolizavam os Medo-Persas. Terceira imagem destacada, ventre e quadris de bronze representavam o Império Grego e, por fim, pernas de ferro e pés feitos de uma mistura de ferro e barro, simbolizando o Império Romano. Ou seja, Deus aqui estava revelando ao rei da Babilônia os 4 impérios mundiais. Isso mesmo, o Império Babilônico simbolizando pela cabeça, o peito representando o Império Medo-Persa, quadris e o ventre representado pelos gregos, e as pernas de uma mistura de ferro e de barro, simbolizando o Império Romano. E, no entanto, pastor, e essa grande pedra aí, pastor, que veio e destruiu, sabe o que é? Jesus Cristo de Nazaré. Isso mesmo, a pedra que vem e desfaz e quebra as pernas de barro e de ferro, é o reino de Deus, é o próprio Jesus Cristo de Nazaré que veio para desfazer tudo, para acabar tudo. Ei, Jesus amado, porque Jesus Cristo é a pedra de esquina, aquele que foi rejeitado, mas se tornou a pedra angular. Ele é a pedra de esquina, e é essa pedra que sai destruindo tudo, aniquilando tudo, para a glória de Deus. Isso daqui, quem teve esse sonho foi o rei da Babilônia. E Deus dá agora a sua interpretação, mostrando o que estaria acontecendo. Há mais 3 impérios mundiais. Com o Império da Babilônia, 4 impérios. Deus traz a revelação ao rei Nabucodonosor, o que estaria acontecendo. Irmãos, isso é algo sensacional, irmãos. Deus é Deus que revela. Deus é Deus que fala. E você pode ver Jesus Cristo como a grande pedra. Você pode ver isso em Salmo de número 118, versículo 22, e Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Ou seja, essa pedra que vem e estaria destruindo os pés do Império Romano no sentido espiritual é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é a pedra angular. Amém?
Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Uma informação importante, não é para você passar o tempo todo falando sobre os impérios mundiais. Não tem esse objetivo. Senão você vai passar meia hora falando sobre os babilônicos, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Não tem essa função. Tanto que essa parte só é atribuído aqui no nosso segundo tópico e terceiro item. Eu acho interessante você passar o significado de cada parte, falar que são os impérios mundiais e que Deus trouxe essa revelação a Nabucodonosor e esse mistério foi revelado a Daniel, que trouxe assim a revelação total do que aconteceria. Somente isso e dá seguimento. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, o item 1. A revelação de Deus em tempos de secularismo. A infalibilidade da palavra de Deus. Um dos ensinamentos deste episódio é que a palavra de Deus não falha. Estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se cumpriu na história, numa referência aos impérios que vieram logo após do Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Muitos anos depois, o próprio Daniel terá uma visão que irá retratar as mesmas realidades históricas desta revelação, conforme estudaremos detalhadamente na 10ª lição. Até mesmo os críticos da Bíblia têm dificuldade para explicar como isso ocorreu. Afinal, é algo sobrenatural. Daniel não fez previsão e calculou probabilidades a partir de dados conhecidos. Ele ouviu a voz de Deus. Para você ver, foi destacado aqui exatamente. Não é para você passar o tempo todo nessa aula, nessa lição, falando acerca dos impérios mundiais. É interessante destacar que Deus revelou a Nabucodonosor o que aconteceria após o seu império. Somente isso. Como foi dito pelo autor na lição número 10, vamos abordar detalhadamente. Então, vigia pelo amor de Deus. O importante é saber que nós adoramos, nós servimos um Deus que conhece, um Deus que sabe, um Deus que revela. E tudo aquilo que foi revelado a Nabucodonosor, juntamente com Daniel, se cumpriu 100%. Porque após o Império Babilônico, surgiu os Medo-Persas, surgiu o grego, surgiu o romano. Assim como foi revelado a Daniel. Daniel fez essa interpretação, esse entendimento, porque ouviu a voz de Deus. Daniel conseguiu enxergar, ver coisas que ninguém teria condições, a não ser que Deus, aquele que está no passado, no presente e no futuro, estivesse revelando. E assim aconteceu. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o secularismo racionalista. Este episódio coloca em discussão, no mundo atual, a existência de um tipo de revelação além da razão humana. O processo de secularização iniciado a partir do iluminismo procurou afastar a religião da esfera pública. No seu cerne está o secularismo, uma ideologia que parte da descrença da revelação divina de verdades aos seres humanos, restando somente os elementos fornecidos pela razão. Essa é a perspectiva adotada por ateus e céticos que insistem em desprezar a fé sobre o entendimento de que o universo é um sistema fechado de causa e efeito, sem espaço para sobrenatural. Somos levados a entender que os consultores do rei tinham essa mesma linha de pensamento. Apesar de religiosos, não acreditavam em uma revelação divina plena. Suas divindades não se comunicavam com seres humanos. Nossa época parece presenciar algo semelhante. Preste atenção, o secularismo, a questão racionalista, ou seja, onde tudo é descoberto, revelado através da razão, daquilo que você pode estudar, que você pode ver, que você pode pegar, que não existe a questão de Deus, não existe o poder de Deus agindo sobre a nossa vida, que Deus não revela nada. Por que Deus não revela? Porque as revelações não podem ser estudadas, meditadas, examinadas,
verificada. Não tem como experimentar as revelações de Deus. Logo, eles pensam que não pode existir revelação que não seja explicada, que não seja experimentada. Aí que cai o secularismo e o racionalista, onde tudo tem que ser explicado, entendido pela razão, pelo estudo, pelo conhecimento. Só que ele esquece que o nosso Deus é sábio. Eita glória! O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus conhece e vê passado, presente e futuro na mesma hora, na mesma tela de televisão. Para você entender, Deus consegue ver, enxergar, estar no passado, no presente e no futuro. Esse é o nosso Deus. Por isso que ele teve todas as condições de trazer a revelação a Daniel. Como explicar essa revelação pela ciência? Como explicar essa revelação ao cientista? Dizer que Daniel viu, enxergou, percebeu, recebeu de Deus a revelação, dizendo que após o Império Babilônico, isso mesmo, teria ainda mais 3 impérios: o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Como é que Daniel viu isso? Mistério de Deus. Eita glória! É Deus se revelando à humanidade. E isso, o secularismo, o racionalista não consegue entender, compreender. Não tem explicação, não. É como diz o hino, é mistério, mas Deus revela. Observe, Deus revela os seus mistérios aos seus filhos. Deus revela mistério aos seus filhos. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, Deus revela mistério aos seus filhos. Mas vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: a revelação e o sobrenatural. Antes de tudo, acreditamos em um Deus que se revela e revela seus planos ao homem, seja de forma geral ou especial, incluindo sonhos e visões. O favor de Deus sobre a vida do profeta mostra que a fé bíblica sabe conciliar a revelação sobrenatural com a razão. Como observou John Lennox, quando Deus revelou o assunto a Daniel, não suspendeu o uso da razão por parte do jovem. Daniel teve de usar a razão para entender as palavras que Deus lhe disse e formular a sua resposta a Nabucodonosor, que por sua vez precisou usar a razão para ver que a interpretação fazia sentido. Sem abrir mão da revelação, o crente faz uso de sua racionalidade concedida por Deus, que opera em um nível além da compreensão humana. É uma realidade que não negligencia o sobrenatural, pois tem a certeza que Deus está agindo no próprio mundo criado. Veja só, a revelação sobrenatural. Que você creia, que você não creia, mas Deus, ele existe, ele tem poder, ele atua neste mundo. Isso mesmo, Deus, ele atua nesse mundo. Agora, tem coisas que não pode ser estudada, examinada, pois é Deus agindo nesse tempo, agindo nessa época. Mas observe também que Daniel, ao receber a revelação de Deus, ele precisou raciocinar, organizar suas palavras, as suas ideias, para transmitir ao rei. Da mesma forma, o rei também precisou do raciocínio, da sua mente, da sua compreensão para entender esse mistério. O que eu estou querendo falar com isso é que, quando Deus está usando alguém, o seu racional continua em evidência. A pessoa não fica perdido, desorientado. Não. Quando Deus está usando alguém, essa pessoa está de posse do seu raciocínio, da sua mente, do seu intelecto. A pessoa não fica despercebido, não fica apagado, sem saber de nada. Não é assim. O Espírito de Deus comunica ao nosso espírito. Isso mesmo. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, trazendo assim a revelação. Logo, a nossa mente está normal, está em evidência, está funcionando. Tanto que nós precisamos organizar as nossas ideias, o nosso raciocínio para transmitir aquela revelação.
A revelação vem do Espírito Santo de Deus para o nosso espírito. Agora, quem fala, quem menciona, somos nós. E precisamos falar com muito raciocínio, com muito racional. Precisamos falar de uma forma racional para que todos possam entender. Observe, a revelação é sobrenatural, mas eu falo com a minha razão, com a minha fala. Concorda comigo? Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando que estamos lançando a nossa plataforma de cursos. Isso mesmo, se você não tem curso básico em teologia, se você quer estudar em nossos cursos, vou deixar meu WhatsApp aqui. Entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter o link. Conhecer a nossa plataforma de cursos, onde você vai pagar tão somente R$20. Isso mesmo, com R$20 por mês, vai estar estudando em todos os nossos cursos. Pagando apenas R$20, você vai estudar o curso básico em teologia, que vai ter certificado reconhecido pela nossa igreja, e também para professores de escatologia, vários cursos estarei colocando em nossa plataforma. Se eu fosse você, assinava agora. É só entrar na descrição desse vídeo e tá lá, link para conhecer a nossa plataforma de cursos. Está sendo uma bênção. Vem você também estudar na nossa plataforma de cursos. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação é o mesmo Deus que continua a revelar em nossos dias. Assim como ele mostrou sua sabedoria e poder na vida de Daniel, ele ainda hoje demonstra sua presença e cuidado por meio de suas revelações. Podemos buscar a Deus em oração, meditar em sua palavra e estar atentos à sua voz sussurrada em nosso coração. Irmãos, Deus ele não muda. Deus ele continua o mesmo. O Deus que operou no passado, opera no presente, na minha e na sua vida. Agora a grande questão é o seguinte, não é Deus. Deus continua o mesmo. Mas você é o Daniel? Meu Deus. Você tem o comportamento de Daniel? Você ora como Daniel? Você rejeita o pecado como Daniel? Em que você se parece com Daniel? Deixa aqui nos comentários. Em que você se parece com Daniel? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Pergunta seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Já vai deixando aqui. Eu só peço o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, em nome de Jesus, porque aqui é bênção pura sem mistura. Já aviso também que não terminou a nossa aula, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica, e a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 5, que traz por título: A revelação de Deus confronta o secularismo. Eita glória! Pode preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora vamos para a nossa dinâmica da lição de número 5 dos jovens do terceiro trimestre de 2024, que traz por título: A revelação de Deus confronta o secularismo. Presta bem atenção, nosso Deus é um Deus de mistério e ele tem as suas revelações. E aqui, por exemplo, nós estamos estudando o sonho que Deus deu a Nabucodonosor e deu a revelação a Daniel.
E nós vamos trabalhar exatamente nessa temática, o qual Deus revela e fala através dos sonhos, tá bom? Recomendo você comprar uma caixa de chocolate, de bis. Eita glória, deixa Deus te usar, tá bom? Veja só, eu separei aqui para vocês várias pessoas que tiveram algum sonho na Bíblia Sagrada. Isso mesmo, várias pessoas que Deus se revelou ou trouxe algum mistério com relação ao sonho. Você vai estar levando para a sua turma, pode até contar um pedaço do sonho e seus alunos deverão falar o nome desse personagem. Quem foi que teve esse sonho? Você menciona um pouco o sonho e depois questiona seus alunos. Quem teve esse sonho? Quem acertar vai ganhar o chocolate. Quem errar, se você quiser, pode colocar para pagar alguma prenda. Depende de vocês e do seu tempo, tá bom? Mas a atividade é a seguinte: você vai pegar personagens na Bíblia Sagrada que tiveram algum sonho, tá bom? E vai mencionar um pouco só. Presta atenção, um pouco. Pode ser até mesmo um versículo do sonho que esse personagem teve. Agora, não pode citar o nome, porque você vai estar questionando quem teve esse sonho. Lê o versículo e o aluno deverá acertar. Quem acertar, você pode dar um bis, dar um chocolate, fazer um pix. Deixa Deus te usar, professor. Eita glória! Por gentileza, já pegue sua caneta, seu lápis para anotar. Vou passar para vocês aqui agora. Mas antes, deixa eu te fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Como assim, pastor? Ser membro. Ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, essa atividade, essa dinâmica por escrito. Enviamos também um plano de aula completo, isso mesmo, com atividade, com metodologias, com a outra dinâmica. Enviamos um plano de aula completo, para que você possa ministrar com seus alunos. Enviamos também uma atividade online, caça-palavra, cruzadinhas, tudo isso você possa aplicar com seus alunos. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue aí sua caneta, seu caderno e faça as suas anotações. Personagens bíblicos que tiveram sonho, anote aí. Jacó, com relação ao sonho da escada, Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22. Ainda, Jacó, o sonho sobre o rebanho, Gênesis capítulo 31, versículo 10 ao 13. Segundo personagem, José, esse é famoso, né? Sonhou sobre a sua família, a autoridade que teria sobre a sua família, Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 11. Tem ainda o copeiro e o padeiro no Egito, está em Gênesis capítulo 40, versículo do número 1 ao versículo 23. Também Faraó, Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao versículo 36. Pode pegar somente um versículo e fazer leitura com seus alunos. Vai ficar sensacional. Também Faraó com sonhos das espigas. Você lembra desse sonho? Está em Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao versículo 7.
Salomão sonhou com Deus oferecendo sabedoria. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 15. Também tem Nabucodonosor. Ele sonhou com a estátua. Está escrito em Daniel, capítulo 2, do versículo 1 ao 45. Estamos estudando. Teve ainda um outro sonho de Nabucodonosor. Veja só, o sonho da grande árvore. Daniel, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 37, Daniel também sonhou o sonho sobre os 4 animais. Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 28. José, pai adotivo de Jesus, também sonhou. Veja só, sonhou sobre Maria e a concepção de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 20 ao 24. José ainda sonhou para fugir para o Egito. Mateus, capítulo 2, versículo 13. Sonhou ainda José, para voltar do Egito. Mateus capítulo 2, versículo 19 ao 20. Sonhou ainda José para ir a Nazaré. Mateus capítulo 2, versículo 22. Uma outra pessoa aqui também sonhou, a mulher de Pilatos, chamada Cláudia Procula. Sonhou sobre Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 19. Tem ainda Abimeleque, sonhou sobre Sara, esposa de Abraão. Gênesis capítulo 20, versículo 3 ao 7. Tem ainda Gideão, sonho de um soldado medianita. Juízes capítulo 7, versículo 13 ao 15. Ainda tem Salomão, sonho de Deus confirmando a construção do templo. 1 Reis, capítulo 9, versículo 2 ao 9. Teve ainda Jacó, sonho de aviso para retornar à terra dos seus pais. Zacarias teve um sonho profético, visões noturnas. Está em Zacarias, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 6. Aqui eu passei para vocês algumas pessoas que tiveram alguns sonhos. Você passa para os seus alunos o sonho e quer saber quem é que vai acertar? Ou seja, muito simples e prático. Você vai pegar, pode ser um versículo, 2 versículos, contando um pouco a história, o sonho que a pessoa teve. Você vai ler o sonho, como eu coloquei aqui para vocês. Pode até escrever aquilo que eu coloquei, tá bom? Fique à vontade. E você vai falar um pedaço da história e seus alunos vão ter que acertar quem é o personagem. Quem acertar, você dá um prêmio, dá um bombom, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Você já sabe, né? Se quiser essa dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog oficial. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Entra no nosso blog, no menu você vai clicar Jovens. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Por isso que eu já peço, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Deus te abençoe e até a próxima dinâmica.